Olá pessoal, então mais uma aulinha gravada aqui para vocês, continuando o nosso estudo de movimento uniformemente variado, e desta vez nós vamos falar em especial dos gráficos do movimento uniformemente variado. A gente deixa o gráfico assim um estudo meio à parte, porque é uma parte muito importante, tem algumas propriedades que a gente precisa entender bem como funcionam, para a gente poder lidar com as questões sobre esse assunto. Um assunto que cai bastante nas provas, nos vestibulares, nos concursos, gráficos do movimento uniformemente variado. Então vamos começar pelo gráfico espaço por tempo, tá? E a gente vai ver três tipos de gráfico: espaço por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo. E vamos separá-los dessa forma, vocês vão entender já por quê. Bem, o gráfico espaço por tempo ele vai traduzir a função horária dos espaços, que é essa daqui, né? Que é uma função de segundo grau, correto? E se é de segundo grau, o que deve aparecer nesse gráfico? O que nós vamos ver nesse gráfico? Certamente uma parábola. Essa parábola poderá ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem da função vai determinar a concavidade? É este termo aqui, ó, que é o termo A da função, né? A gente chama de termo A na matemática, e na física ele é a aceleração. Então funciona assim: quando a aceleração for positiva, maior que zero, concavidade para cima; quando a aceleração for negativa, menor que zero, concavidade para baixo. E o que há de importante em termos de propriedade nesse gráfico? Bem, reparem só. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó, em que nós percebemos que até o vértice da parábola, até esse ponto aqui, o movimento foi progressivo, porque os espaços aumentavam, certo? A partir desse ponto, os espaços estão diminuindo. Ou seja, o móvel retornou, movimento retrógrado, ele está voltando. Só que o móvel, para estar em movimento progressivo e virar para retrógrado, ou seja, para ele estar indo para frente e voltar, ele tem que parar. Então o vértice certamente indica o instante em que a velocidade vale zero, certo? Velocidade vale zero. E a mesma coisa ocorre nesse outro gráfico aqui, ó. Esse vértice da parábola, né, representa o instante em que a velocidade vale zero, nesse caso, porque antes do vértice o movimento era retrógrado e depois passa a ser progressivo. Então, para ele mudar de retrógrado para progressivo, também ele tem que parar, porque senão ele não consegue inverter o sentido de seu movimento. Então, está aí o gráfico espaço por tempo, né? Uma parábola porque a função do espaço é do segundo grau e ele representa essa função, e a concavidade, quem determina é o sinal da aceleração. Agora nós vamos para o gráfico da velocidade pelo tempo. Esse gráfico ele vai traduzir esta função aqui, ó. V igual a V0 mais gama vezes T. Essa função é do primeiro grau, obviamente que agora nós vamos ter aqui uma reta. Essa reta, eu vou seguir aqui em cima, ó. Ela poderá ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a aceleração, que nesse caso faz o papel de coeficiente angular da reta, for positiva. Então, aceleração positiva, reta crescente, certo? Aceleração negativa, reta decrescente. Repare que eu fiz questão de passar a reta cortando o eixo do tempo na mesma posição em que a velocidade é zero no gráfico do espaço, ou seja, no vértice, porque esse gráfico vai corresponder a este e este vai corresponder a este, certo? Muito bem. Quais propriedades são importantes aqui? Repare só, gente. Fechamos um triângulo, retângulo em qualquer parte dessa reta. Este lado, que eu posso chamar de cateto, representa uma variação de velocidade, em ΔV, e este lado uma variação de tempo. Então, se eu calcular a tangente do ângulo de inclinação da reta, a tangente de alfa, eu vou fazer ΔV por ΔT. E isso é igual a aceleração. Aceleração, como é constante, eu posso calcular pela fórmula da média, ΔV por ΔT, e é isso que dá quando eu calculo a tangente de inclinação da reta. Então eu posso dizer que a tangente de alfa é numericamente igual à aceleração escalar do móvel.
Se a reta for crescente, fica positiva. Se for decrescente, fica negativa. Certo? Muito bem. Qual outra propriedade nós temos aqui? Olha só, preste atenção nessa, porque essa é a que mais aparece, é a que mais é explorada nos exercícios. Espaço, a priori, de uma forma geral, é velocidade vezes tempo. Então, se nós temos um gráfico de velocidade por tempo, a área da figura que se formar equivalerá ao espaço percorrido. Vai ser numericamente igual ao espaço percorrido. Então, se, por exemplo, eu calcular esta área aqui, ó, desse triângulo, até esse instante t, eu vou estar calculando o espaço que o móvel andou até esse instante t. Então, nesse gráfico, eu digo que a área é numericamente igual ao ΔS, que é a variação de espaço. Certo? Então, estão aí as duas propriedades importantes do gráfico de velocidade por tempo. O terceiro gráfico é da aceleração. E a característica principal é uma aceleração constante, uma aceleração que nem aumenta nem diminui, uma aceleração fixa. Portanto, esse gráfico nada mais é que uma reta paralela ao eixo do tempo, podendo estar acima do eixo do tempo se a aceleração é positiva, ou abaixo do eixo do tempo se a aceleração for negativa. E em qualquer um dos dois casos, se eu calcular a área da figura, o que é aceleração vezes tempo? É variação de velocidade. Então, a área corresponderá, será numericamente igual à variação de velocidade do móvel. Certinho? Então, estão aí os gráficos do Move e suas propriedades que a gente vai usar na resolução dos exercícios. Esses exercícios, na verdade, estão já no começo da apostila 2, né? Mas tem alguns que já exploram algumas características gráficas aqui no final da nossa apostila 1. Então vamos aproveitar para resolver alguns deles. Vou apagar aqui. Então vamos lá na página 37, né? Já está anotado aqui. Página 37 do caderno 1. Temos aqui um primeiro gráfico. Um primeiro exercício que traz 5 gráficos nas alternativas e pede assim: por uma longa estrada retilínea, o motorista começa sua viagem a partir do repouso. Após 3 minutos de movimento, uniformemente variado, ele alcança uma velocidade escalar de 100 km por hora. E então a mantém constante pelos próximos 12 minutos. O motorista então freia o carro até pará-lo totalmente com uma desaceleração constante. Entre as opções abaixo, marque aquela que melhor representa a posição do carro em função do tempo, tomando tempo 0 e posição 0 na partida. Então ele quer um gráfico espaço por tempo, né? E se é espaço por tempo, minha gente, o que nós vamos ter? Ó? O móvel partindo do repouso, acelera em movimento uniformemente variado. Então nós vamos ter que ter aqui, ó, espaço por tempo, uma parábola, porque é uma aceleração. Logo em seguida, ele mantém essa velocidade constante, então passa a ser movimento uniforme, né? Então aqui nós temos um move acelerado. Agora o movimento uniforme, então aqui passa a ser uma reta, certo? E agora ele vai frear, né? Ainda no mesmo sentido, ainda progressivamente, ele vai diminuindo sua velocidade. Se ele vai diminuindo sua velocidade, agora a parábola volta a ser uma parábola, porém com cavidade para baixo. Porque quando chega no vértice, a velocidade zera. Aqui é o vértice da parábola que tem concavidade para cima, e aqui é um vértice de parábola que tem concavidade para baixo. Tanto aqui a velocidade é zero, porque ele partiu do repouso, como aqui a velocidade é zero, porque ele freia até parar. Então, o gráfico que melhor representa esse movimento é o gráfico que corresponde à alternativa D. As parábolas estão bem levinhas aí no desenho, mas é a melhor opção aí dessa questão. Beleza? Muito bem. Vamos para a questão 2. Olha só.
Agora temos um gráfico, velocidade por tempo. Esse gráfico vem assim, certo? Aqui é um instante 20 e aqui um instante 60 segundos e 18 quilômetros por hora. Opa! Aqui é quilômetro por hora, 18 km por hora, a velocidade inicial. Beleza. É muito importante observar as unidades, às vezes estão correspondendo, às vezes não. Nesse caso não estão. Ó. O tempo está em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. Né? Já dá para perceber o que a gente vai ter que fazer, né? Passar essa velocidade para metros por segundo, certo? Dividindo por 3,6. Vamos fazer isso já, ó. 18 divide por 3,6 vai dar 5 metros por segundo. Né? 36 km por hora dá 10, 18 é metade, dá 5 metros por segundo. Muito bem. O valor absoluto, ele pede assim, ó. Ele fala que uma caixa puxada por meio de uma corda com velocidade constante sobre um plano horizontal, em determinado ponto do trajeto a corda se rompe e devido à inércia e ao atrito, a caixa perde uniformemente seu movimento até atingir o repouso. No gráfico estão representadas as velocidades escalares da caixa em função do tempo. O valor absoluto da aceleração escalar da caixa, do momento em que a corda se rompe até a perda do movimento é igual. Então ele quer a aceleração devido ao atrito, né, que vai freando a caixa até ela parar. E essa aceleração está presente aonde? Está presente aqui, ó, onde é um movimento uniformemente variado, retardado. Né? Ele está perdendo velocidade. Para achar esta aceleração, o que a gente faz mesmo? Tangente, numericamente igual, tangente de alfa. Como a reta é decrescente, nós acabamos de ver, essa aceleração vai ser negativa. Tá? Apesar de que aqui ele quer o valor absoluto. O valor absoluto significa em módulo. Então, em módulo, nós vamos tirar esse sinal. Tangente é cateto oposto, que vale 5. Por cateto adjacente, que vale 40. Certo? E 5 por 40 dá 0,125 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a desaceleração da caixa, né? É a aceleração com que ela vai sendo freada até o repouso. Isso dá a alternativa A. Então aí as duas questões para a gente iniciar esse estudo gráfico do movimento. Vamos continuar na segunda-feira que vem, né? E já passando para o caderno 2. Obrigado pela atenção, um abraço para vocês e boa semana.